Altos funcionários do Serviço de Investigação Criminal Angolana brigam por causa de quê? De drogas, de cocaínas. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos no vosso canal BNTV. Se você ainda não é inscrito, aproveita e comece a se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. A nossa meta que nós queremos atingir antes do final do ano é de 1000 inscritos. 1000 inscritos antes do final do ano. E meta para esse vídeo são de 50 likes. Para todos os novos inscritos, damos as boas-vindas ao vosso canal BNTV 2. Bora lá pro conteúdo. Falou! Altos funcionários de Serviço de Investigação Criminal SIC em Luanda estão a ser citados em meios competentes como estando numa surda briga pelo destino a ser dado a quilogramas de cocaínas que foram recentemente apreendidos no porto de Luanda. É isso mesmo, meus irmãos. Chefes do SIC entraram numa briga por causa de cocaína, ou seja, por causa de quilogramas de cocaínas apreendidas no porto de Luanda. De acordo com os dados relatados pela imprensa angolana, a droga chegou via de Porto de Luanda num contentor contendo 164 quilos de cocaína, disfarçado em 11 caixas de frango congelados e detergentes Omo, provenientes da República Federativa do Brasil. No segmento de um trabalho do Departamento do SIC do Porto de Luanda, em coordenação com a Direção Central das Operações e a Direção Nacional de Combate ao Narcotráfico, que tudo fizeram para o êxito da operação, foram detidos 2 cidadãos estrangeiros, sendo um brasileiro ou libanês de 35 anos e outro palestiniano de 41 anos. Ao serem interpelados antes, justificaram que a mercadoria pertencia a um elemento do SIC, que atende pelo nome de Pedro de Jesus. É isso mesmo que vocês acabaram de ver. 2 cidadãos estrangeiros foram apreendidos dentro de Angola por causa de transportarem cocaínas. São 164 quilos de cocaínas que foram ou que entraram dentro do país por um contentor e eles foram disfarçados como caixas de frango e como detergentes que são Omo, mas eram finalmente drogas a cocaína. E, segundo esse relato aqui da fonte do Clube Capanete, esses 2 camaradas, eles alegam dizer que essas mesmas drogas pertencem a um elemento do SIC, que o nome é Pedro de Jesus. E ainda segundo o relato, apesar de a investigação ter começado com a residentura do SIC no Porto de Luanda, uma corrente interna defende que o processo deveria ser transferido para a Direção de Combate ao Narcotráfico, gerando o sentimento de litígio entre 2 departamentos. Na terça-feira passada, o novo diretor-geral do SIC, Antônio Paulo Benji, convocou uma reunião de auscultação dos diferentes departamentos que teve lugar no anfiteatro da instituição no município do Cacoaco. Na referida reunião, que visou abordar as condições de trabalho dos efetivos, o responsável máximo do SIC propôs mudança de todos os efetivos que trabalham no gabinete de investigação junto ao Porto de Luanda. O camarada Antônio Paulo Benji, ele convocou uma reunião na terça-feira passada, dia 4, que nessa reunião participaram então outros elementos do SIC e ele propôs a mudança de todos os efetivos que trabalham no gabinete de investigação junto ao Porto de Luanda, porque por causa dessa notícia que chegou, que esses 2 estrangeiros alegam dizendo que as drogas pertencem a um agente do SIC. Então, se essas drogas pertencem a um agente do SIC, nós podemos aqui presumir que
As drogas que têm entrado no país têm tido facilitadores. E esses mesmos facilitadores são os elementos que estão infiltrados no corpo do SIC, ou seja, que estão infiltrados dentro da corporação do SIC. Esses elementos do qual tem feito o quê? Tem facilitado o trabalho de entrada de drogas pesadas dentro do país. E a mensagem transmitida pelos funcionários é de que, tendo em conta que tanto o SIC junto ao Porto de Luanda e ao que opera junto do Aeroporto Internacional de Luanda, tem um procurador. Os processos deveriam ser aí tratados, visto que quando são transferidos para a Direção de Combate ao Narcotráfico, acabam por desaparecer. Aí mais é outros 500. Os arquivos, quando são levados na Direção de Combate ao Narcotráfico, acabam por desaparecer. E acabam então por desaparecer porque os donos dessas mesmas drogas acabam por aparecer e os dossiês desaparecem para não sujar ou denigrir a imagem de alguns altos funcionários do SIC que andam atrás disso tudo. Então eles preferem desaparecer com o processo e quem sabe se eles negociam essas mesmas cocaína para que eles possam arrecadar dinheiros que eles têm, dinheiros que eles conseguem ilicitamente, dinheiros que eles conseguem numa forma errada. E o recente caso, as 164 kg de cocaína apreendidas no Porto de Luanda foram levadas para serem guardadas nos cofres do Departamento do Narcotráfico, havendo desconfianças se as mesmas ainda existem. Há total desconfiança se essas drogas existem lá no cofre que foi guardada, ou se os elementos, os donos das mesmas drogas já tiraram ou ainda não. E em condições habituais, as drogas apreendidas são guardadas em cofre por curto período de tempo e de seguida levadas para serem queimadas na presença de testemunhas. Ao nível do próprio SIC, tem sobressaído apelos visando chamar a atenção do ministro Eugênio César Laborinho e o chefe do SINCE, Fernando Garcia Miala, para que possam constituir uma comissão a fim de certificar se as drogas apreendidas têm sido verdadeiramente levadas para ser queimadas ou se são guardadas. Na verdade, os homens do SIC, ou seja, as grandes entidades do SIC, eles estão aí atentos, querendo ou fazendo questões para saber se de fato as drogas que são apreendidas são queimadas ou têm tido outros destinos. E quando tomou posse como ministro do Interior, o general Eugênio César Laborinho prometeu combater o tráfico e os barrões de drogas pesadas no país, mas também devolver a segurança à população. Desde então, os seus discursos têm apontado para esta direção. Já a mesma tese não é identificada nas posições do novo diretor-geral do SIC, Antônio Paulo Benji. O Antônio Paulo Benji, eles têm decisões totalmente diferentes. O César Laborinho, ou Eugênio Laborinho, ele defende que as drogas devem ser queimadas. Só que o diretor-geral do SIC, ele vem dizendo que as drogas devem ser guardadas nos cofres do combate ou da direção do combate ao narcotráfico. E se guardam lá, quer dizer que em algum momento essas drogas são tiradas do mesmo lugar para eles aproveitarem-se dele, vendendo e assim então ter dinheiro. E é assim, meus irmãos, que as drogas pesadas entram em Angola através dos facilitadores que estão lá no poder, através dos facilitadores que estão no poder. Não é no poder do partido político, mas sim no poder das instituições que poderiam combater essas coisas, o narcotráfico. Nós estamos a ver aí, o diretor-geral do SIC tem um pensamento diferente do ministro do Interior. O ministro do Interior, ele defende que devem ser queimadas. Já o Antônio Benji, o diretor do SIC, ele diz que não podem ser queimadas
mas devem ser guardadas. Então, meus irmãos, o que você acha disso? Isso é correto? Não é correto, não. Porque se fosse correto, deveriam ser queimadas essas drogas e punir os responsáveis que estão lá na corporação do SIC, que têm facilitado a entrada de droga dentro do país. Então, pessoal, se você curtiu desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. A meta são 1000 inscritos antes do ano terminar. E meta para esse vídeo são 50 likes. Se você curtiu, deixa teu joinha maroto, compartilha esse vídeo para a gente então conseguir chegar nos 1000 inscritos antes do ano terminar. Tamo juntos e falou!